que a maior parte das notícias que aparecem são sobre essas cidades, né? São sobre centralidades. Você vai ver que você escuta muito pouco falar sobre o continente africano, né? Nós temos a metrópole nacional, que dentro da mesma lógica que é global, ela também tem a sua área de influência, mas a sua área de influência ela é só nacional, ela só atua dentro do país dela, né? Sua área só abrange o seu território. Aqui no Brasil a gente pode falar aí de Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Porto Alegre, tá? A metrópole regional, você está vendo aí que segue uma sequência bem lógica. Deixa eu fechar a cortina aqui que está muito claro. Aí melhorou quase nada. Você vai ver que segue uma sequência lógica aí, né? A metrópole global, o mundo, a metrópole nacional, todo o território, e a metrópole regional vai influenciar aí somente algumas regiões, né, determinadas. Isso vai acontecer muito, principalmente em países com tamanho muito grande, tipo o Brasil, que tem um tamanho continental, né? É aquela área que vai abranger a região do país. Então eu tenho ali uma região no país e ela é polarizada por determinadas cidades, tá bom? Aqui no Brasil, nós temos aí Belém e Goiânia como exemplo dessas metrópoles regionais. Você vai ver que Goiânia ela centraliza muitas cidades, né? Dentro dessa rede urbana, o trabalho fica bem mais fácil de ser entendido quando a gente pega aqui a, um gráfico, né, de regiões, e aí você vai ver que a população das regiões elas vão se adequando, né? Por isso que o conteúdo de população ele vem antes de urbanização, porque a população ela vai se adequando às transformações que acontecem nessas cidades. Tá? Eu tenho cidades que desaparecem, eu tenho cidades que surgem, eu tenho cidades que têm projeção de crescimento e cidades que não têm projeções de crescimento. Por isso da aula do professor antes, porque ele coloca lá as diversas formas que uma cidade ela pode ir surgindo, né? E aí nós temos aqui um gráficozinho, né? As metrópoles regionais do Brasil, os centros regionais e os subcentros regionais. O que é isso? Por que todas essas separações? Porque dentro daquela complexa rede urbana, nós temos algumas classificações. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir aqui na página da internet, porque eu acho que o livro de vocês ele não traz essa imagem. Não traz. Vou abrir aqui então na página do Google para vocês. O Google já me deu aqui, mas vamos lá então, uma imagem, bota a imagem na tela, tá aqui uma imagem bacana para a gente entender isso. Então aqui, ó, se vocês me acompanharem aqui, nós temos o esquema clássico, né, que é aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, ela é representada dessa forma também. Então eu tenho uma metrópole nacional, essa metrópole nacional ela mantém relações com a regional, com um centro regional, que é uma espécie de uma polarização menor, uma cidade local e a vila. Só que com o advento da globalização, com o processo de urbanístico modificado, né, o grande crescimento econômico do Brasil, esse esquema ele passa para um esquema clássico. Nós temos uma metrópole nacional. Essa metrópole nacional ela polariza todos os outros centros e metrópoles e há uma ligação mais complexa entre elas. Ao mesmo tempo, a metrópole regional também se conecta à cidade local, e o centro regional, que antigamente só recebia informações a respeito aqui da metrópole regional, agora ele também tem acesso à metrópole nacional. Então fica muito mais complexo, fica muito mais com uma ligação muito mais cabrosa, né, sobre o processo. E aí, por conta disso, vai surgindo cidades que ganham destaques. E essas cidades que vai ganhando destaque aí são esses centros regionais, esses subcentros aqui que a gente vai encontrando, tá bom? E aí é só uma classificação, é só uma forma da gente entender as cidades melhores. Por quê? Por exemplo, eu tenho aqui Ilhéus, que não é uma metrópole, mas
Quando você vai pegar Ilhéus, você tem ali uma polarização turística, né? Então